Nós temos contato nesse momento com o deputado federal pelo Democratas, deputado Nick Lorenzoni, que, através da sua assessoria, nos solicitou um espaço aqui para comentar alguns assuntos de que ele está mais focado na sua atividade como parlamentar lá representando o Rio Grande do Sul na Câmara Federal. Deputado Nick Lorenzoni, satisfação de ouvi-lo novamente aqui na Tupã. Bom dia, como é que está o senhor? Bom dia, Miguel Neto, bom dia os amigos e as amigas da Terra da Mãe de Deus, de todos os municípios atingidos pela Rádio Tupã. É uma satisfação voltar a conversar contigo, teus ouvintes. Sem dúvida. Deputado, nós tivemos aqui um problema sério aí com um temporal que nos danificou muito a cidade, inclusive aqui as nossas instalações. Estamos operando com uma potência um pouco reduzida, mas estamos no ar aí mantendo a programação nesse sentido. E estamos recebendo informação de que o senhor gostaria de falar sobre alguns aspectos, alguns projetos que está se destacando. Um deles seria a exclusão da ilicitude e o porte rural de armas. O que seria essa exclusão de ilicitude, deputado? Bom, primeiro queria dizer que, como um dos coordenadores da Frente Parlamentar de Segurança Pública, nós estamos já trabalhando há umas 3 semanas para conseguir do presidente da Câmara que nós tenhamos agora, ontem, às 3 da manhã, terminou a votação aí da reforma política, né? Sim. Que na verdade foi um reboco, Miguel, e nós queremos fazer um esforço concentrado da Câmara sobre uma série de projetos, né, que envolve a área de segurança. Hoje, a segurança pública e o grau de insegurança que as pessoas vivem é algo inimaginável, né? E nós temos uma situação no Brasil onde, hoje, em virtude da legislação brasileira, muitas vezes as polícias militares, né, a nossa brigada militar, que faz um trabalho espetacular, a Polícia Civil, eles enxugam gelo, né? Recentemente teve uma reportagem que comentava que um mesmo ladrão na cidade de Porto Alegre foi preso 17 vezes em 6 meses. Ou seja, é um tal de prende, solta, prende, solta, prende, solta. O cara continua delinquindo, né? Então é evidente que nós precisamos, por exemplo, hoje no Brasil, Miguel, um homicida, tá? A pessoa que mata o pai de família, condenado, vamos dizer, a 30 anos de cadeia, ele cumpre o 6º da pena e ele sai do regime fechado e vai para o semiaberto, que no sistema brasileiro é a mesma coisa que botar na rua. Então, essas coisas causam, primeiro, revolta na população, se reveste de uma injustiça e, em terceiro lugar, eles dificultam o combate à criminalidade. E aí nós queremos fazer, desde a revisão do Estatuto do Desarmamento, né, que foi um equívoco, e o governo Lula, os governos da Dilma e o próprio governo do presidente Michel Temer, com base no Estatuto do Desarmamento, hoje bota uma plaquinha na frente da nossa casa dizendo pode entrar, que aqui ninguém tem como se defender, né? E ninguém dá o direito, né, em nenhuma sociedade livre do mundo, de que o governo dê uma garantia desse tipo aos bandidos, como hoje o governo brasileiro dá a bandidagem. Então é por isso que a gente vê o aumento crescente, claro que existem outras razões, para a violência no Brasil. Mas o governo, o Estado brasileiro, retira do cidadão a capacidade de defesa. Isso é inadmissível. Bom, na questão da exclusão de ilicitude, é o seguinte: desde o advento dos direitos humanos no Brasil, que eu falo muito entristecido e tentando colocar uma pitada de ironia nisso, que é o direito dos humanos, né? Na verdade, hoje, em virtude de toda uma construção cultural e de uma legislação, hoje o policial, quando ergue a sua arma e está em combate, seja ele um policial militar, um policial civil, ou um policial rodoviário federal, ou um soldado, como no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil, do nosso exército, que estão em operações policiais na área urbana ou rural, quando levanta a arma, ele pensa 2 vezes antes de puxar o gatilho. Por que isso? Porque se ele puxa o gatilho e o bandido é ferido ou o bandido tomba, ele vai ter a sua arma apreendida e não vai receber uma arma em troca. Ele vai ser suspenso das suas atividades, ele vai ficar só com o salário básico dele, ele vai sofrer uma investigação que vai se arrastar por meses,
ele não vai receber a etapa de alimentação, ele não vai receber as suas vantagens pessoais, ou seja, a sociedade treina o homem ou a mulher que é colocado numa força policial, lhe dá o poder de polícia, que significa o poder de enfrentar e o dever de proteger a sociedade. Aí ele vai para o combate e ele acaba sendo punido. Existem casos, inclusive no Brasil, onde policiais militares são presos em flagrante, né? Porque daqui a pouco o delegado de plantão achou que ele abusou do uso da força, né? Então é evidente que nós precisamos ter a clareza de que, para enfrentar o grau de guerra que nós enfrentamos hoje, nós estamos em guerra no Brasil do ponto de vista da segurança pública. O policial militar, o policial civil, ele tem que ter exclusão de licitude. Se o Estado brasileiro, se a sociedade brasileira nomeou o cidadão para o cidadão fazer a nossa defesa, ele tem que ser compreendido dentro dessa situação. Então, primeiro, não pode ser preso em flagrante. Segundo, ele não perde nenhuma das suas vantagens. É evidente que vai ser aberto um processo para investigar se ele agiu adequadamente ou... Porque uma coisa é enfrentar a criminalidade dentro daquilo que a técnica determina. Outra coisa é uma eventual execução, que são raríssimas, né, na situação brasileira. Mas a gente não pode descartar. E a outra coisa, no momento que se recolher uma arma de um policial militar, ou de uma policial militar, ou de uma policial civil, evidentemente que o Estado imediatamente tem que repor uma arma reserva. Aquela arma vai ser periciada, porque ela faz parte do processo investigativo de como é que agiu aquele policial. Mas ele não pode ter nenhuma punição. É neste sentido que a gente trabalha com a exclusão de licitude, que já existe no nosso ordenamento jurídico, mas sem a clareza desses detalhes que eu estou relatando aí para os nossos ouvintes. Sem dúvida, um projeto importantíssimo e que vai dar condições das nossas forças de segurança, como o senhor bem citou e elogiou, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, no caso do Rio Grande do Sul, né, que, amparadas por esta legislação, poderão agir em nome da sociedade, como o senhor muito bem colocou. Mas parabéns aí pelo projeto e esperamos que essa preocupação seja totalmente clareada, essa questão. E a questão do porte rural das armas, o senhor também está atento a isso e os seus assessores nos passam aqui que o senhor também tem preocupação nesse sentido. Não, exatamente, né? Nós temos um aumento da violência no campo, né? Aumento aí dos assaltos a propriedades, né? E, bom, o Tupaciretã é uma área rural importante do Brasil. Não é possível, né, que a gente viva sem um instrumento adequado, né? Assim como o arado, assim como a enxada, a arma é fundamental para quem está numa propriedade rural, né? Ela é essencial, não apenas no enfrentamento de animais peçonhentos ou animais selvagens, mas também no que diz respeito a... Hoje a gente tem o javali, o javaporco, na verdade, né, isso. Miguel? Que são animais que estão atingidos a 150, alguns próximos de 200 quilos, e quando o javali cruza com o porco nosso, ele adquire uma condição de se transformar num animal que, inclusive, come carne. Né? Então, estão aí na zona da fronteira com a Argentina, com o Uruguai, comendo cordeiro, atacando cães, inclusive já atacaram e mataram pessoas. Né? Então, é evidente que não dá para matar javali com uma faca, né? Então precisa ter instrumento de defesa. Claro. Né? Além do que, se nas cidades a polícia já tem dificuldade de fazer o atendimento, o que dirá, né, propriedades que muitas vezes estão aí 40, 50 quilômetros da sede do município, né? Como é que a brigada ou a polícia civil vai chegar sem efetivo, sem gasolina, com salário atrasado? Quer dizer, é impossível, né? Então, tu tem que dar algum meio de que a pessoa possa se defender. Como é que seria isso? Como é que seria o porte rural de armas? Bom, ele é uma simplificação, tá? Primeiro, nós trazemos de volta o conveniamento da Polícia Federal com as Secretarias Estaduais de Segurança para permitir que as delegacias de polícia possam conceder. Ele teria em torno de 1/3 do custo do porte atual. Ele valeria por 10 anos. Qualquer trabalhador rural, homem ou mulher, qualquer proprietário ou arrendatário,
teria o direito de usar, claro, vai comprovar, vai fazer teste psicológico, todo aquele regramento sim, que hoje já existe. De segurança fundamental vai ser respeitado. Uhum. Mas vai ser um mecanismo simplificado que vai permitir que no âmbito da propriedade rural, no âmbito da área rural do município, o produtor ou o trabalhador possa usar, né, possa se deslocar, inclusive às vezes tem que levar uma tropa de gado, às vezes tem que ir numa propriedade vizinha para adquirir alguma coisa, ele vai poder fazer esse deslocamento com a sua arma, né? Uhum. Porque é inerente à sua atividade. Isso na área rural, mas no perímetro urbano? Não, no perímetro urbano nós vamos ter que aguardar aquilo que eu abri a nossa entrevista, que é a revisão do Estatuto de Desarmamento, que é então o projeto do deputado Peninha, de Santa Catarina, com o relatório do deputado Laudívio, de Minas Gerais, que nós já aprovamos numa comissão especial e que nós estamos há 1 ano e meio aí lutando para botar na pauta da Câmara, né? E eu acho que agora a gente vai conseguir para outubro. Eu estou com muita expectativa aí e trabalhando muito para que a gente consiga fazer essa revisão. Sem dúvida. Me parece que o senhor está caminhando, está com a agenda apertada aí, deputado. Aqui as coisas estão corridas, né? E nesse momento eu, inclusive, estou indo para o aeroporto, nós trabalhamos até as 3 da manhã, eu tenho roteiro pela Zona Sul do Rio Grande do Sul, e os próximos 2 dias aí contato lá com o pessoal do sul do estado, né? Camaquã, Pelotas, Canguçu, né? Vamos ter um roteiro forte aí, e essa é a nossa rotina, né, Miguel? Tá e certo. Eu acredito que daqui 2 semanas, se não me falha a memória, eu muito provavelmente vou estar passando aí por Tupã. Se confirmar isso, eu dou uma entrada aí, um abraço nos amigos, e aí a gente toma um mate e fala ao vivo aí com os nossos ouvintes, tá bem? 30 segundos. O que o senhor está avaliando essa reforma que liberou 1,7 bi aí para as campanhas eleitorais? Bom, eu votei contrariamente a esse absurdo, né, do fundo eleitoral, mesmo que retire as questões que envolvem aí a propaganda política eleitoral, tem algo que eu acho que é muito negativo, né? Que é o fato de retirar o dinheiro das emendas das bancadas estaduais, porque muitos projetos estruturantes, né? Por exemplo, recursos para a reforma, a duplicação da 290, para ficar em 2 exemplos básicos, né? Uhum. E da BR-116, né, que são 2 rodovias super conhecidas, sem entrar no detalhamento de rodovias federais que são de áreas específicas do Estado, vão ser abastecidas com recursos da bancada. A construção do Hospital do Câncer ligado ao Hospital Cristo Redentor, ele é emenda de bancada, né? A ampliação do Hospital de Clínicas ligadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi feita em Porto Alegre e que pela sua condição técnica e especialidade atende a todo o Estado, também foi feito com emenda de bancada. Eu estou usando alguns exemplos para o nosso ouvinte poder entender por que eu votei contra. Eu votei contra toda essa questão de fundão, distritão, ou seja, nós precisamos ter clareza de que o Brasil passa por um momento de dificuldade. Eu acho que não é correto, né, se retirar qualquer recurso público para fazer campanha política. Campanha política vai para a sola do sapato, né, vai para o contato pessoal com o eleitor, né, apresentar suas propostas, e nós temos que parar com esse negócio, né, que lamentavelmente se desenvolveu nos últimos 20 anos do Brasil, de ter mega produção, né? Nós não vamos para o Oscar, nós vamos para uma eleição. E na eleição o que vale são as ideias e não a perfumaria, né? E lamentavelmente essa inversão de valores aconteceu no nosso país e no nosso estado. Sem dúvida. Deputado, uma boa viagem para o senhor, um bom retorno ao estado e, se possível, quando a senhora passado por aqui, estamos a seu dispor para conversarmos pessoalmente aqui nos estúdios da Tupã. Vamos dar uma passada aí para poder conversar pessoalmente, tá bem? Um grande abraço, Miguel, a ti, a toda a equipe aí da Rádio Tupã, e um bom final de semana, já que nós estamos caminhando para isso, né? Sem dúvida. Para todos os ouvintes que estão sintonizados. Obrigado, deputado. Um abraço, até breve. Obrigado pela oportunidade. Não por isso. 9h30, deputado Onix Lorenzoni, deputado federal pelo DEM, né, que nos falou ao vivo, você viu, estava caminhando, inclusive a gente viu, caminhando ofegante lá, assim, estava já chegando no aeroporto para viajar e a sua assessoria havia solicitado uma entrevista conosco para
a terça-feira, se não me falha a memória. Eu estou um pouco confuso nos dias agora, porque essas confusões de entra no ar, sai do ar. Foi terça, né? O pessoal da produção me confirma que foi terça-feira que eles estavam por entrar no ar, mas não foi possível, né? Nós estávamos também com muita matéria aqui local, essa questão do nosso temporal, que ainda tem reflexo no dia de hoje, não possibilitou naquela oportunidade. E aí tivemos, então, a possibilidade de transferir para o dia de hoje, ele trazendo essas informações, especialmente nessa questão do projeto que envolve a exclusão de ilicitude, ou seja, agentes de segurança, quando reagem em defesa da sociedade, não deverão ser punidos, né? Fiscalizados, sim. A sociedade tem que fiscalizar a situação como fiscaliza tudo, né? Como a Rádio Tupã é fiscalizada pela Anatel, né? Que, aliás, deveria fiscalizar também as operadoras, e nós ficamos aqui, usuários da operadora Vivo, permanecemos de domingo até ontem às 3 da tarde sem nenhum sinal, e eu tentei pessoalmente 2 vezes encontrar uma explicação, e a explicação é que me diziam que eles iam limpar a rede para ver se voltava o sinal. Não entendi o que é essa explicação, né? Não me trouxeram uma explicação que eu pudesse compreender o que estava acontecendo. Enfim, mas esse tipo de serviço precisa ser também explicado, como a Coprel explicou, como a RGE explicou, como a Corsan explicou, as dificuldades que estavam tendo, né? Mas da Vivo, infelizmente, nós não conseguimos uma explicação clara do que estava acontecendo, e, claro, permanecemos aqui na expectativa de termos essa informação do o que aconteceu a ponto de permanecer sem os serviços da operadora por 3 dias.